Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Raíssa Hillen, como vocês já sabem, e estamos de volta para mais um Costura e Fala. Esses dias uma moça comentou aí, num vídeo desses aí, meu, reclamando do barulho. Aí eu perguntei que barulho, ela não respondeu, mas acho que ela estava falando do barulho da máquina de costura. Mas veja bem, é costura e fala, então vai ter fala e vai ter costura. Mas se vocês prestarem atenção na mensagem que eu estou passando, vocês nem vão se lembrar que tem a costura acontecendo. Então vamos lá, hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante, que eu acho muito importante, todo mundo deve saber, principalmente quem é DM1, ou mãe, pai de DM1, né, e afins, que é o seguinte, infelizmente muita gente ainda no século XXI pensa desse jeito, mas está errado e está mais do que na hora da gente quebrar esse paradigma, que é o seguinte: diabético tipo 1 não é alérgico ao açúcar, tá? Diabético tipo 1 não tem alergia a doces. Existem pessoas, por exemplo, que têm intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Essa pessoa, se ela consumir esse negócio, ela passa muito mal, ela vai para o hospital, ela tem reações horríveis. Tem gente, por exemplo, que tem alergia a camarão. Se comer camarão, entope as vias aéreas, incha tudo, também tem que ir para o hospital. Tem gente que tem alergia a amendoim, né? Se comer amendoim também dá um piripaque. Mas esse não é o caso do diabético tipo 1, né? Nós não temos alergia ao açúcar, nem ao doce, nem a qualquer outra coisa, a não ser que tenha uma dessas outras doenças aí. Mas, a princípio, nós não temos alergia ao açúcar. Por que é importante lembrar isso? Porque a gente tem que saber que o açúcar é só um tipo de carboidrato, né? Existem muitos tipos de carboidrato. Carboidratos das frutas, carboidrato do leite, carboidrato da farinha, vários tipos de carboidrato, muitos tipos de carboidrato. E o açúcar é apenas um deles, né? É apenas tipo de carboidrato. Por que é importante a gente saber isso? Por quê? Muitas pessoas que ainda não fazem contagem de carboidratos, e até algumas pessoas que já fazem contagem de carboidratos, vivem num desespero fora do normal por encontrar alimentos dietéticos, de light, diet, essas coisas, mas já acabam cometendo um grande erro. Por quê? Nesse desespero de fugir do açúcar como se fosse alergênico, como se fosse matar a gente, as pessoas caem numa armadilha, que é uma armadilha, como é que eu vou dizer, da indústria alimentícia para cobrar mais caro numa coisa que não tem vantagem. Por quê? O alimento dietético, como qualquer outro alimento, ele vai ter carboidratos também, só não vai ter o açúcar. E aí vai ter carboidratos com outro nome. Muitas vezes, a maioria das vezes, o alimento dietético tem mais carboidratos do que o alimento que não é dietético. Ah, mas não tem açúcar. Mas então, lembra que eu estava dizendo que a gente não tem alergia ao açúcar? É melhor, em muito provavelmente a maioria esmagadora das vezes, consumir o alimento tradicional do que consumir o alimento dietético. Porque o alimento dietético ele vai ter carboidratos em outros formatos, formatos modificados, né, para não ter o nome açúcar ali. Ele vai ter mais gordura para manter assim a textura e o sabor do alimento muito mais parecido com o alimento tradicional. Eles entopem aquilo de gordura e entopem aquilo de sódio. O sódio é muito ruim pra gente, sabe? É importante lembrar que eu não estou dizendo aqui que então devemos consumir açúcar à torta e à direito. Nem nós diabéticos, nem quem não é diabético, porque açúcar a gente sabe que é um veneno da vida moderna, né? Ele traz muitas complicações, ele facilita a obesidade, ele vicia, né? Ele ativa partes do cérebro semelhantes àquelas partes ativadas pelo consumo de cocaína. E os estudos mostram que quanto mais açúcar a pessoa consome, mais açúcar ela tem vontade de consumir, ela cria um vício, uma dependência e vai aumentando o consumo. Sendo diabético ou não, isso não é saudável. Então a gente, de uma maneira geral, é bom evitar o açúcar porque ele faz mal para todo mundo. Não porque a gente é diabético, a gente pode consumir, mas é óbvio que a gente consome, assim como qualquer pessoa deve fazer, diabético ou não, de maneira moderada.
Então é importante a gente lembrar, por exemplo, eu quero comer, hoje eu tô com vontade de comer um biscoito recheado. Ele tem açúcar, né? Ah, mas então eu vou procurar um biscoito recheado dietético. Não é vantagem, não é uma troca inteligente, porque você vai estar consumindo uma quantidade maior de carboidratos, com uma quantidade dobrada, né, de gordura e uma quantidade triplicada de sódio para correr do açúcar, que não te faz mal no final das contas. O que a gente deve prestar atenção, a gente que faz contagem de carboidratos, é que o açúcar, ele é a forma mais simples do carboidrato, a glicose em si, né? Então ele vai ser absorvido pelo nosso organismo de uma maneira muito rápida. Então toda vez que a gente for consumir algo que tem açúcar, é importante lembrar de aplicar a insulina com uma antecedência maior, né? Normalmente a gente já usa uma antecedência de 15 minutos e aí a gente vai utilizar uma antecedência maior do que essa para evitar aquele pico glicêmico do açúcar. É óbvio, pessoas, mas é importante lembrar que isso não quer dizer que então vamos sempre escolher as coisas com açúcar. Por exemplo, refrigerante. Refrigerante é uma água gasosa com um gostinho e um açúcar e sódio. Fim, não tem mais nada ali. E aí, nesse caso, é melhor a gente optar pelo zero, porque vai ter a mesma quantidade de sódio, provavelmente não vai ter gordura nenhuma e não vai ter açúcar. Então assim, então vou tomar Coca-Cola normal. Não faz sentido. Por quê? Primeiro que para qualquer pessoa o açúcar é ruim de forma geral, né? Segundo, que o pico glicêmico vai ser muito rápido, então não vai dar tempo dessa insulina seguir, né? Agora, com os outros alimentos, biscoito, bolacha, bolo, doce, enfim, qualquer coisa que seja, não é inteligente, uma troca inteligente comer o diet, tá? Como eu falo sempre, eu sou a louca dos rótulos, então sempre que você for comprar qualquer coisa, olhe os rótulos, pega o rótulo do comum, pega o rótulo do dietético e compara a tabela nutricional, a lista de ingredientes, para você ver ali qual que é a mais saudável para você. Mas lembrando sempre que nós não somos alérgicos a açúcar, né? Aqui em casa tem eu que sou diabética tipo 1, meu marido que não tem uma alergia alimentar, e nós dois nos alimentamos da exata mesma maneira. Não tem nada que eu coma que ele não coma, nem nada que ele coma que eu não coma, né? Eu me alimento de uma maneira normal, como qualquer outra pessoa não diabética, e de uma maneira saudável, como qualquer pessoa inteligente deve fazer. Fazendo escolhas saudáveis, assim, na maior parte do tempo. E fazer escolhas saudáveis não significa não comer chocolate. Significa comer chocolate de uma maneira moderada, que não vai fazer mal à sua saúde. Tipo assim, eu só faço escolhas saudáveis, ou seja, eu só como cenoura. Não. Escolhas saudáveis é você saber equilibrar todas as suas escolhas, né? Não adianta eu comer só salada e viver uma vida miserável porque eu gosto de doces. Eu vou ficar deprimida, eu vou ficar triste, eu não vou conseguir render no meu trabalho, eu vou destruir a vida do dia a dia do meu marido com o meu mau humor. Então, como eu sempre digo, a saúde é uma coisa generalizada, interligada, né? Não adianta fazer low carb e entrar em depressão. Então, é importante a gente ter equilíbrio, né? No dia a dia, assim, nas refeições principais, optar pela alimentação mais natural possível, com muito pouco óleo, muito pouco sal, né? E equilibrar com outros alimentos que você queira, de vez em quando, tá? Eu me alimento normal, graças a Deus, como se eu quiser comer um biscoito recheado, um passatempo, eu como. É biscoito, tá, paulistas? Não é bolacha, não. Se eu quiser comer um chocolate, eu como. Se eu quiser comer uma paçoca na sobremesa, um sorvete, não é todo dia, claro, gente, porque não faz bem pra ninguém. Mas eu não faço esse tipo de restrição, nem consumo nenhum, absolutamente nenhum, alimento dietético. Só refrigerante zero mesmo, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, deixa aí que eu vou gostar de responder. Beijo, beijo.